Todos sabem que o ano passado, em 2020, eu passei grande parte do ano falando sobre a pandemia. Gravei muitos vídeos comentando notícias, fake news e tudo mais a respeito da pandemia do coronavírus, tá? Mas falar na teoria é uma coisa e a prática é outra. Por isso eu resolvi falar da experiência que eu tive quando peguei a doença, né? Quando eu tive a Covid-19, quando fui infectado pelo SARS-CoV-2. Isso aconteceu mais ou menos em agosto do ano passado, tá? E a forma como eu descobri foi muito curiosa e vale a pena a gente relatar. Quem sabe alguma das informaçõezinhas que eu vou falando aqui sirva para ajudar alguém a tirar alguma dúvida, enfim, vamos lá. Como eu disse, eu peguei em agosto e eu peguei sem sair de casa. Fui contaminado pela minha esposa, né? Muito provavelmente, porque ela é que saía mais, fazia mercado, essas coisas, né? E como eu já trabalho em home office, eu fiquei realmente fechado em casa mesmo, né? E olha só a forma curiosa como todos nós soubemos disso, porque a minha esposa foi assintomática completamente e a minha filha também. Aliás, completamente não, ela teve até uma febrezinha aí um dia, mas de modo geral foi assintomática e eu naquele momento estava pré-sintomático, ainda não tinha tido nenhum sintoma relacionado ao Covid, né? E olha só como é que nós descobrimos. Uma criança da nossa família, não vou citar nomes nem nada, muito próxima, ela teve uma dor abdominal muito forte e foi para o hospital. Todos acreditando que seria um apêndice rompido, uma coisa do tipo, né? Que hoje é uma cirurgia super fácil, super simples, mas que tem que ter uma certa rapidez aí, né? Então ele foi para o hospital e chegando no hospital o médico pediu os exames. E disse assim, olha, se ele precisar ser operado, nós precisamos que ele faça também o exame de Covid. Por quê? Caso ele teste positivo, a gente tem que saber para qual centro cirúrgico que ele vai, né? Quais são os cuidados que nós temos que ter. Porque em todos os hospitais existe uma separação hoje, né? Da ala que é mais reservada ao coronavírus e as outras doenças separadas, tá? Para que não haja contaminação dos pacientes dentro do próprio hospital. E isso também vale para centro cirúrgico, tá? E o que aconteceu? Quando o médico pediu todos os exames e pediu PCR, ele testou positivo. Com ele testando positivo, todo mundo da família ficou meio assustado, porque ninguém tinha imaginado que já estariam pessoas da família bem próxima, né, contaminadas. E aí, com o positivo dele, todo mundo foi fazer exame e resultado, todos estavam testando positivo para a Covid-19. Veja só, a maioria estava ou assintomático ou com apenas alguns sintomas. Uma febrezinha leve, uma coisa bem simples. E no meu caso, por exemplo, pré-sintomático. Mas todo mundo em 3 casas da nossa família testou positivo, né, para a Covid-19. E o que aconteceu é que depois que a gente descobriu tudo isso, por aqueles dias em que ele ficou internado, inclusive ele ficou acho que 9 dias internado, porque os médicos descobriram que o apêndice realmente estava infeccionado, mas a infecção tinha sido causada pelo SARS-CoV-2, né? Então, o coronavírus tinha causado ali aquela infecção focalizada no apêndice. Fez o tratamento, tudo direitinho, ficou internado, tomou os medicamentos que os médicos ali receitavam, enfim. Melhorou, se recuperou 100%, não teve nada de errado com ele, com a criança, né? E na família alguém manifestou um sintoma aqui, acolá, um ficou um pouco gripado alguns dias, e outros nada, como foi o caso da minha filha, por exemplo, né? E aí, nesse período em que ele estava internado, eu comecei a manifestar os sintomas. Então eu tive febre bem alta, dores no corpo absurdas, cansaço físico que eu não conseguia levantar da cama por uma semana mais ou menos. Não cheguei a ter falta de ar, mas acredito que pelo cansaço físico, né, pela aquela coisa morosa, aquela moleza que eu estava sentindo, mesmo que eu tivesse ali um pouco de falta de ar, eu não sentiria, né? Tenho o oxímetro em casa, a minha oxigenação do sangue não baixou em nenhum momento, mas eu fiquei bem abatido mesmo pela febre, dor no corpo, uma dor de cabeça terrível, durante uma semana mais ou menos.
Passada essa uma semana, todos os sintomas foram embora de febre e tal, mas 2 ficaram, que é o cansaço, aquela fadiga absurda, e uma dor de cabeça que depois que passou a doença eu fiquei por mais 10 ou 15 dias com uma dor de cabeça terrível. Normalmente de manhã eu acordava bem, depois do almoço eu tinha dor de cabeça até de madrugada, uma dor de cabeça fortíssima. Como eu já tenho experiência com enxaqueca aí, eu sei como é que é. E assim, não tive nenhum problema mais grave, tratei aí com antitérmico e analgésico mesmo, para realmente só tratar os sintomas e deixar que o corpo cuidasse do vírus, e foi isso, tá? No período da doença, que são esses 14 dias aí, né? Então foi realmente isso que aconteceu comigo. Porém, ficou, como eu disse, por uns 10 dias a dor de cabeça e a fadiga que ela foi melhorando, mas eu ainda sinto até hoje, 6 meses depois. Então eu ainda sinto muita fadiga, eu não consigo pegar uma coisa mais física para fazer, uma obra aqui em casa, que eu adoro fazer isso, de vez em quando eu tenho que dar uma paradinha para dar uma descansada. Tá? Então essa fadiga ela permanece até hoje, mais leve, mas permanece. O outro ponto que também permaneceu foi a questão do olfato. No começo, 0. Eu não sentia cheiro de absolutamente nada. E isso impactava também no sabor, né? Então eu sentia pouco sabor das coisas, não me dava vontade de comer e tal. Isso perdurou por mais ou menos uns 3 meses, tá? Quando eu comecei a voltar a sentir o cheiro, ele veio alterado. Então eu já não sentia o cheiro correto das coisas. E nem o gosto correto das coisas. Teve um tempo aí, não sei dizer se foi 1 mês, 15 dias e tal, uns 2 meses depois da doença, que eu sentia cheiro de peixe podre em absolutamente tudo. Eu comia esfirra, salgado, comia cheiro e gosto de peixe. Sabe? Muita coisa, o cheiro alterado, o cheiro de podre. Então assim, foi terrível, porque eu sentia o cheiro e o gosto bem alterado das coisas. Depois desse período, as coisas foram voltando, né? Não continuei sentindo esse cheiro de podre, mas ainda o cheiro alterado. Sinto que hoje, eu sempre tive um olfato muito bom, meu olfato ainda não está 100%. Diria uns 85%, por exemplo, mas não está 100%. Então o que ficou de 6 meses para cá, mais ou menos, é isso. Eu ainda sinto fadiga e o olfato ainda não está 100%. Pois bem, no meio do caminho desses 6 meses, mais 2 coisas aconteceram que foram bem interessantes. Eu já tive diversas vezes pedra no rim. Só que normalmente funcionava assim, ó, a pedra dava o sinalzinho dela, que era a dor, começava fraca e ia ficando intenso, mas assim, coisa de 24 horas. Uma dor intensa de cólica renal, pum, eu expeli a pedra. E eu posso falar isso com experiência porque eu já coloquei 10 pedras, tá? Então sempre foi assim para mim. Um dia de dor intensa e expeli a pedra. Esse ano de 2020, mais ou menos, 2 meses depois da Covid-19, eu tive uma cólica renal. Começou forte. Na madrugada do primeiro dia, eu tive que ir para a emergência, uma dor insuportável. Tomei injeção, tomei soro e tudo mais. Aí comecei com os medicamentos para expelir a pedra. Primeiro dia, tomei as medicações, atenuou a dor, voltei para casa. Segundo dia, uma dor intensa, voltei para a emergência uma segunda vez. Dor intensa que não passava, terrível. Tomei as medicações, tomei mais remédio, fiquei lá acho que 10, 12 horas na emergência. Melhorei, voltei para casa. Passaram 2 dias, eu ainda não tinha sanado a dor, já era o 4º dia, voltei para a emergência novamente. Nesse dia a dor estava insuportável, a cólica de rim. Então aí eu passei na emergência novamente, fiquei lá mais umas 12 horas, 10, 12 horas, um tempão, tomando soro e tomando medicação na veia pesada, inclusive Tramal nesses dias eu tomei, aí me atacou a dor de cabeça, enfim. E por que eu estou correlacionando isso com o Covid? Porque eu fiquei 5 dias com uma cólica renal terrível e nada de pedra. Passei no urologista, o urologista pediu ultrassom, fui fazer ultrassom,
A médica ali no ultrassom falou, olha, Giovana, não tem nenhuma pedra aqui. Então, provavelmente ela já passou, você já expeliu e você está sentindo só a repercussão dela, enfim. Não tem nenhuma pedra aqui. Falei, meu Deus, o que pode ser, né? E aí, passado mais um dia, do 5º para o 6º dia, eu, com dor ainda, expeli a pedra. Então, realmente tinha uma pedra. Mas o que ficou curioso para mim, nesse episódio do rim, que foi terrível, aqui eu estou resumindo bastante, foi que eu fiquei muitos dias com dor. Então, alterou demais o funcionamento dos meus rins. E faziam anos que eu não tinha nada no rim. Beleza. Expeli a pedra. E aí os exames que eu fiz de urina e sangue mostravam uma infecção muito forte mesmo no rim, com a presença de sangue e pus na urina. Foi bem diferente. Mas no ultrassom também, a médica me disse que eu sei que eu já tenho gordura no fígado, esteatose hepática, e ela estava aumentada, estava pior. Então acredito eu que por conta do Covid-19, como ele ataca sistematicamente o corpo todo, eu possa ter piorado um pouquinho do rim e do fígado. Como pode também não ter relação, mas que foi curioso, foi logo em seguida eu fui piorando, tá? Legal. Passou, resolveu essa coisa do rim, uma alimentação bacana e tal, tomando bastante água, inclusive, ó o latão d'água que fica sempre aqui. Melhorei, não tive mais problema em relação ao rim. O que acontece? Aí veio a fase do sentir o cheiro e gosto alterado, depois... Agora, nos últimos dias, semana passada, para ser mais exato, na virada do ano, né? Eu estou fazendo uma obra aqui em casa com uma maquita, eu errei e ela pulou da minha mão, eu cometi algum erro lá, não sei, pulou da minha mão e pegou na minha perna e no meu pé, cortando uma boa parte, foi profundo no dedão do pé. E o que aconteceu, que eu achei estranho, é que eu sempre tive uma cicatrização fantástica. Eu já quebrei aqui o braço, já tive uma perfuração com galho no braço. Botava um pano ali, acabou, parou de sangrar na hora. Sempre tive uma cicatrização absurda. Dessa vez que eu cortei o pé e já está tudo resolvido, estou com meus pontinhos ainda ali, foi uma coisa estranha. Eu não parava de sangrar. Tanto é que os médicos perguntaram, porque aí eu fui para a emergência, da emergência eu fui para o hospital, que aí o primeiro médico me atendeu, deu aquela anestesia dentro do osso ali, né, porque chegou no osso o corte, né, e ele falou, olha, isso aqui parece que está quebrado, tal, é melhor você ir para o hospital mesmo, caso tenha que fazer alguma pequena cirurgia ali. E aí eu fui fazer o raio-x e tal. Esse processo entre o primeiro atendimento, né, e o raio-x e o último atendimento levou mais de 4 horas. E nesse período todo o meu pé não parava de sangrar. Todos os médicos, tanto da emergência quanto lá dentro do hospital, falaram para mim, você é diabético? Porque não para de sangrar. De fato não para. Então eu acredito que tem a ver também um pouquinho da Covid-19 em termos de coagulação do sangue. Deve ter alterado isso também. E aí fez o raio-x, tal, não tinha nada quebrado, fez ali uns pontinhos, meio que uma microcirurgia ali para acertar as partes ali que foram cortadas, enfim, resolveu. Mas em resumo é isso, pessoal. O que eu quero mostrar para vocês? Várias coisas atípicas aconteceram comigo. Eu tive Covid sem sair de casa, fui pré-sintomático nos dias, como eu não saía de casa, beleza. Agora você imagina se eu estou circulando, eu ia transmitir de qualquer jeito. A minha família, a maioria, assintomático, então poderiam ter transmitido para muitas pessoas sem saber, né? E também depois essas repercussões do gosto e do olfato, do rim, do fígado e da coagulação. Então todas essas coisas que eu relatei para vocês aqui foram coisas que me chamaram a atenção, tá bom? Por isso que eu estou aqui contando para vocês. Se você achou interessante algum desses pontos, coloca aí nos comentários. Compartilhe esse vídeo para alguém da sua família que possa ter tido algo parecido. Se você teve algo parecido, também coloca aí nos comentários, tá bom? Espero que esse vídeo de alguma forma tenha colaborado para você. E logo mais vídeos de N temas aí no canal. Continue nos acompanhando, se inscreva no canal, dê um joinha aí para mim que vai fortalecer, que vai me ajudar bastante, beleza? Muito obrigado por ter me assistido, um grande abraço e até mais.